Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. A nossa satisfação hoje é muito grande em receber o Dr. João Moisés, pneumologista. E com ele vamos conversar desses assuntos que ocorrem no seu dia a dia e principalmente tocarmos num ponto muito importante, tabagismo, fumar, dentro de instantes. Meu caro João Moisés, é muito importante para nós a sua presença aqui no nosso estúdio, para que a gente possa fazer um bate-papo e nesse bate-papo nós levarmos aos nossos telespectadores aquelas notícias tão importantes nessa sua área de pneumologista. Iniciando, eu gostaria de lhe indagar lá no seu consultório, na sua parte de atendimento hospitalar, qual é ou quais são os maiores casos que você atende por lá. Boa tarde, senhores telespectadores, boa tarde, Luiz, entendeu? O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, entendeu? E os maiores casos que nós atendemos em consultório, geralmente são casos de asma brônquica, os casos de DPOC, que significa doença obstrutiva crônica do pulmão, né? E os casos de infecção respiratórias variadas, com pneumonias, bronquites, entendeu? Traqueites e outras. Agora me diga uma coisa, nesse período sazonal que nós estamos saindo, houve uma incidência maior, digamos assim, de clientela? Sim, Luiz, geralmente todo ano nessa época o consultório de pneumologia enche, entendeu? Devido ao próprio clima da cidade, né, úmido, quente, né, e chuvoso, leva com que as pessoas geralmente tendem a se agrupar mais, a ficar mais juntos em lugares fechados, propiciando a difusão de vírus, bactérias, dentre outros. Agora, uma outra coisa que você tocou aí com muita propriedade, a questão da asma brônquica. Tem aparecido muito ligado à alergia ou ligado ao próprio sistema, do próprio elemento do próprio paciente? Existem vários fatores causais de asma, entendeu? Apesar de que os sintomas são os mesmos, o tratamento não vai variar muito, entendeu? Mas asma alérgica, asma, né, de exercício, existem várias asmas, entendeu? E tem uma frequência muito grande, como eu falei agora, né, um dos fatores que causam a descompensação da asma é a infecção respiratória. Então, nessa época, apareceu com infecção respiratória, a asma geralmente descompensa também. E aí, mas são casos, por exemplo, que ambulatorialmente pode ser resolvido ou tem casos, por exemplo, de ter que ir para o serviço hospitalar? A maioria dos casos, graças a Deus, nós conseguimos equacionar a nível ambulatorial, né? Alguns poucos casos realmente nós temos, com os casos de asma mais graves ou infecções mais severas, nós temos que internar o paciente para fazer um cuidado mais intensivo com eles. Agora, uma coisa que eu vou lhe perguntar, que eu até uso de vez em quando, é a questão de nebulização. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, nós aqui ainda somos muito carentes nesse serviço de nebulização ambulatorial. Eu, pelo menos, tenho visto que somente que você tenha à disposição
quero frisar bem, ambulatorialmente, era o que hoje é Instituto Cardiopulmonar. Esses outros hospitais que às vezes eles fazem as nebulizações, mas o que é que acontece? Nesse tipo ambulatorial não existe. Eu me lembro bem, aproveitando o gancho, que no passado chegou-se a inaugurar lá no Hospital São Jorge, em Roma, um serviço de inhaloterapia. Sim. Mas outro dia eu liguei e parece que foi desativado, certo? Eu não sei se você conhece algum outro que tem essa disposição de atendimento. Inclusive, há anos atrás, há décadas atrás, quando eu comecei na emergência do Hospital Espanhol, né, existia sala de nebulização dentro da emergência, entendeu? Mas hoje, né, esse atendimento se generalizou. A questão da nebulização é que hoje o paciente asmático, no caso, a grande maioria para asmáticos e DPO6, entendeu? O tratamento, além da generalização e da orientação ao paciente, o tratamento hoje de asma e DPOC, né, é basicamente feito com medicações inalatórias, entendeu? Então o próprio paciente já disponibiliza isso em seu domicílio. Ele já tem as suas bombinhas, seus dispositivos inalatórios, seus sprays, entendeu? Além do próprio aparelho de nebulização, que geralmente pode tirar ele de uma crise leve, né? Se o quadro se agrava muito, aí sim ele vai precisar de um serviço de emergência, o qual não seria apenas uma sala de inalação. Ele precisa de um atendimento médico mais complexo e geralmente não só com medicação inalatória. Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente tem aquele sistema que faz em casa, mas o problema maior é o preparo, a limpeza do material, e que termina dando uma certa preguiça para que você, digamos, use em domicílio, né? No seu domicílio. E aí, às vezes, tem que realmente procurar um serviço onde você encontra tudo. Um aparato maior. E tal, e pronto para poder lhe utilizar, né? Agora, me diga uma coisa. Nós falamos aí dessa parte, eu peguei na asma um gancho para poder trocar ideias com você. Agora, nós vamos atacar uma outra patologia quando nós tratarmos do tabagismo, que é o enfisema, que me parece que é um dos, né? Porque tem outras coisas mais graves que nós vamos falar. Agora, você tocou muito aí, digamos assim, não sei se foi na fibrose ou foi num outro obstrutivo. Qual foi o... Doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso. É muito comum. É muito comum hoje, entendeu? Hoje, a DPOC, que a gente fala, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, é uma patologia muito comum, né? Isso aí já são os requisitos da alta incidência de tabagismo que o Brasil e o mundo ainda tem. Apesar de que nos últimos anos, dos anos 80 para cá, existiu uma redução significativa no Brasil com relação ao índice de tabagismo. Mas a patologia, por ser uma patologia que leva anos para se manifestar, né, ainda hoje tem uma incidência alta, porque são aqueles pacientes que fumaram, né, há 30, 40 anos e que hoje é que estão apresentando essa patologia. No caso, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que corresponde a uma gama variada de patologias, né? Hoje, a doença pulmonar, né, obstrutiva crônica, o que a gente chama de DPOC, né, ela não se restringe só a pulmão, né? É uma doença sistêmica que pode atingir vários órgãos. Agora, me diga uma coisa, você tocou num ponto muito importante, que você tão bem identificou dessa incidência, que agora diminuiu. Isso talvez tenha sido por esses meios que estão sendo utilizados, de propaganda, sim, de proibição. Com certeza. Você acha que isso diminuiu bastante? Com certeza, né? A globalização, né? A conscientização através de campanhas, não só campanhas, mas como proibição, né? De locais fechados de fumar, em bares, restaurantes, dentro de shopping.
Isso aí, junto com a conscientização, né, e mostrar à sociedade os malefícios, a divulgação dos malefícios que o cigarro causa à sociedade, ao indivíduo, isso tem mostrado uma mudança no pensamento do jovem de hoje. Agora, eu coloquei como um lembrete essa história da fibrose, que eu tenho, de quando em vez, lido na imprensa, fulano e tal, não sei o quê, com fibrose pulmonar, né? Que certamente diminui a parte respiratória dos bronquíolos e de bronquíolos, e isso vem também correspondendo a uma consequência também do tabagismo. A fibrose em si não, né? Existem vários tipos de fibrose. Geralmente no dia a dia o que a gente mais vê a nível assim, ambulatorial, a nível de consultório, né, são as fibroses cicatriciais. Ainda hoje a fibrose cicatricial mais frequente é secundária à tuberculose, que ainda temos uma incidência alta no nosso meio. Entendeu? Então é a principal caso, que a gente chama de fibroatelectasia, que é a fibrose associada, né? Agora me diga uma coisa, você tocou num ponto importante, que depois de ter praticamente quase debelado ou controlado essa questão da tuberculose, a incidência agora tem preocupado a nação de uma forma muito observada, não é verdade? Com certeza a tuberculose deu não vou dizer debelado, mas uma controlada, mas nos últimos anos a incidência de tuberculose ela tem aumentado, né? A gente acha os níveis de vida, os índices de vida socioeconômicos, né? A má distribuição de renda, né? A dificuldade de acesso à alimentação, tudo isso facilita, junto com as doenças imunossupressoras, no caso como a AIDS, né? Foi uma das doenças que se observou que ela vem aumentando a incidência de tuberculose no nosso meio. Você colocou muito bem isso, eu até pensei que fosse qualquer resistência já aos medicamentos que são dados. Não, é por outros descuidos, né? Como você falou, foi da AIDS que você tocou? Toquei no assunto de AIDS como uma doença imunossupressora, né? Que por ser imunossupressora, ela vai, né, propiciar, né, o acometimento do indivíduo por doenças oportunistas como a tuberculose. Isso é verdade, porque baixou a resistência. Baixou a resistência, um indivíduo com a resistência boa, com imunidade boa, até pode pegar, mas é muito mais difícil, né? O que a gente espera é que ele seja contaminado, mas não evolua com a doença. Agora, você não acha também que as campanhas, eu acho, ainda continuam, e principalmente em crianças, que seja, vamos dizer, o BCG ou a vacina sob qualquer forma, isso tem também trazido uma resistência boa para que não se contamine com facilidade, né? Sim, essas medidas de saúde públicas implementadas, elas são eficazes, mas não totalmente, né? Porque a pessoa está com a sua imunidade, né? Recebeu a imunização, mas se ela tem a sua imunidade diminuída, né, ela pode ter a doença. Muito bem, isso aí está realmente dentro desse patamar. Agora vamos tocar num problema que eu acho hoje que é uma coisa que tem diminuído, nós já tocamos assim de forma sucinta, mas eu gostaria de entrar com você nessa história do tabagismo, porque é algo que a pessoa tem as suas contaminações por outras patologias porque quer. Porque, na verdade, ele fuma porque quer, né? Mas esse fumante inveterado constitui um vício, né? Com certeza, né? Eu diria que começar a fumar, a pessoa fuma porque quer, está procurando o cigarro, né? Mas com o tempo ele vira vício, ele vira doença, ele é encarado hoje como doença. É como uma droga, né? Como uma droga, né? E justamente é a nicotina, né? Que é a substância que é inalada
né, no cigarro é quem causa essa dependência psíquica ao organismo, né? É o que faz com que o organismo, quando baixa o nível de nicotina, procure o cigarro para que esse nível de nicotina eleve de novo. A nicotina, ela dá uma sensação de prazer, de bem-estar. E é esse bem-estar, é esse prazer que a nicotina oferece, é que causa o vício do cigarro, deixando de ser uma coisa que o paciente procurou porque quis, para depender dele. Agora, outro dia eu estava lendo uma estatística que dizia que no mundo teria assim quase 5 milhões, está compreendendo assim, de pessoas, de fumantes que tiveram suas consequências ligadas a esse vício. E que fazia uma projeção para que lá pelos 2030 estaria próximo, digamos, a uns 10 milhões. E a faixa etária mais provável era entre 35 e 63 anos. Isso tem realmente alguma validade? Sim, nessa estatística? Sim, com certeza, entendeu? Porque justamente é a época onde as patologias começam a se apresentar, a dar sintomas, né? Porque não é um cigarro que vai lhe causar doença, né? Nem lhe dar sintoma, né? Unicamente, mas é o acúmulo do ato de fumar, né? Durante o tempo, né? Que vai fazer as transformações no organismo, lhe causando diversas patologias. Até me parece que tem algumas medicações ou aplicativos, né, que se põem na pele. Eu acho que no começo, na sua composição, eles põem um pouquinho de nicotina para depois aquilo ser reduzido até não existir mais, para que a pessoa não possa, digamos assim, ser retirado completamente a nicotina. É como uma droga que não pode ser realmente afastada abruptamente, não é? Com certeza, Luiz, entendeu? Hoje nós utilizamos como parte do arsenal para a cessação do tabagismo a nicotina transdérmica. Existem vários produtos no mercado onde o paciente recebe, né, uma dose de nicotina progressivamente menor para que na hora que ele pare de fumar não entre em síndrome de abstinência, né? Fazendo o quê? Falha de tratamento e o paciente recorrer para o cigarro. Então, se ele usa a nicotina transdérmica, ele vai estar recebendo, né, essa nicotina, né, sem as outras mais de 3.000 substâncias que o cigarro oferece a ele para obter o prazer. Agora, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar. Nessas campanhas que realmente são realizadas, e com muito sucesso, porque a estatística está provando, mas eu queria lhe perguntar, e com isso diminuiu bastante, a história do fumante secundário. Aquilo que você, por companhia, ou por você estar, pessoas que gostam, digamos assim, de um prazer de jogar alguma coisa sem vício, mas para passar o tempo, que tem aqueles fumantes. E aí, certamente, você termina também... Ele está inalando. Se contaminando. Com certeza. Não é verdade? E eu queria só lhe perguntar o seguinte, eu não sei, porque o cara que fuma, de alguma coisa, ele já até criou um pouquinho da resistência, da constância, né? E esse fumante, ele fica mais exposto, digamos assim, a ter as suas consequências, porque talvez o organismo não esteja habituado a fumar. Isso tem relação? Não entendi direito a sua pergunta. Não, eu quero perguntar a você o seguinte, o fumante secundário... Sim, o fumante passivo. Passivo. Ele, por exemplo, que não fuma, sim, às vezes não cria aquela resistência acostumada ao cigarro. E o resultado é que as consequências para ele podem acontecer mais fácil, porque o organismo dele não está acostumado a receber aquele tipo, digamos assim, de nicotina ou dos componentes vários de... Entendi. Não existe essa correlação. O fumante passivo, ele tem as mesmas
probabilidades, entendeu? De um paciente com tabagismo, se ele realmente está com a mesma exposição que um paciente que fuma. Então é o caso daquele marido que fuma e a mulher não fuma. Exato. Né? Ele está dentro de casa o dia inteiro, ele entra no quarto, ele fuma, a mulher dele está fumando igualmente a ele. Né? Então ela tende a evoluir, né, com as mesmas possibilidades que ele em todas as doenças relacionadas ao tabagismo, como um enfisema, a DPOC, né, a bronquite, um câncer de laringe, câncer de pulmão, entendeu? Eu queria só, digamos assim, relatar de algo que eu li no passado e que serve de exemplo para todos os telespectadores, dentro desse conceito, de que uma senhora, uma feita, teve problema respiratório e foi atendida por um médico. Certo. E esse médico, ao examiná-la, constatou que ela estava com enfisema. Já tinha instalado o início dessa enfisema. E foi perguntar a ela se fumava, se não sei o quê, coisa que o valha, e ela não tinha nada disso. Descobriu-se que nessa, digamos assim, fair play, de encontrar para jogar um buraco, não sei o quê, tinha os fumantes. E ela então se contaminou exatamente nessa roda de amigas que levaram a ela essa patologia que não tinha sentido, né? Com certeza, entendeu? Tanto que eu tive uma paciente uma vez que ela evoluiu com enfisema pulmonar, né, como tabagista passiva, né? O marido dela fumava, já tinha morrido, né, de uma outra patologia que não pulmonar, mas também é consequente ao ato de fumar, uma patologia cardíaca, né? Ele teve hipertensão, infarto, os dois relacionados com ácido de fumar, mas não acometeu o pulmão dele. E ela evoluiu anos depois com enfisema pulmonar. A convivência. Só pela convivência com o marido. Veja você, né? E essa coisa. Então, eu gostei de frisar isso aí, sabe? Porque serve de observação para os nossos telespectadores, né? Com certeza. Esse cuidado de não ter essa companhia que não é agradável, né? É prejudicial. Pelo menos a pessoa tem que se afastar daquele momento, né? É o respeito a quem não está fumando. É verdade. Isso hoje, felizmente, as coisas andaram com essas proibições e talvez até mais enérgicas, e com isso a coisa tem realmente aliviado. Aqui no Brasil. Melhorou, né? No Brasil, entendeu? Mas na Europa, os Estados Unidos não, porque é exigente até demais. A Europa Mas a Europa é um negócio muito sério. A Europa, o povo fuma atualmente muito mais que o brasileiro, entendeu? Principalmente Espanha e Grécia, entendeu? Na Grécia, o grego fuma muito, muito mais do que o brasileiro, entendeu? E não respeita lugares fechados. E você tem aquela atmosfera toda de contaminação, né? Agora, me diga uma coisa, João Moisés. Tem encontrado essa parte de oncologia pulmonar com muita frequência ou Sim. é mais escasso? Não, com certeza. Apesar da diminuição, né, mas como eu falei, os casos que nós estamos pegando agora a nível ambulatorial ou hospitalar não são as consequências de 20, 30 anos atrás. Então, os índices de câncer de pulmão ainda estão altos no nosso meio, né, secundária, a grande maioria dos casos, né, ao tabagismo. A grande maioria está relacionada com o tabagismo. E em pacientes mais jovens atualmente, né, principalmente nas mulheres. Essa sua resposta para poder, digamos assim, mesmo que ele tenha deixado de fumar de alguns anos, não quer dizer que esse processo já poderia ter ocorrido da área que ele estava fumando sempre. Sim, com certeza. Nós temos pacientes que já pararam de fumar, né, e mesmo assim evoluíram com câncer de pulmão. É claro que a incidência vai diminuir a cada ano, a probabilidade de se manifestar uma neoplasia, um câncer no pulmão desse paciente. Mas ele não está
totalmente isento, né, de ter parado de fumar e que o ano que vem ele apareça com câncer. Entendi. Porque tem Mesmo com incidência menor, mas ele não está totalmente descartado. É como se poderia dizer assim, um período de latência, né? Com certeza. Por aí. Que poderia ocorrer dessa forma. As pessoas, às vezes, ocorre isso. Eu, conversando com você sobre isso, eu tive uma pessoa muito próxima, e essa pessoa fumava. Mas acho que ele, sob um certo ponto, ele terminou, como se diz, dando sorte. Primeiro porque, ao descobrir, não tinha a irradiação muito grande, já com metástases ou coisa que o vale. E se colocou exatamente no pulmão, que foi feito a lobectomia, tirou só aquele lobo do pulmão. E com isso já tem uma sobrevivência talvez de uns 10 anos. Quer dizer, parece que estava restrito. Me recorde só da anatomia, meu tempo já está, digamos assim, empoeirado. Eu não sei, é o direito que parece que tem 3 lobos, o esquerdo tem 2. Isso. É isso mesmo? O mais frequente acometido por neoplasia é o lobo superior direito, né? Foi o que aconteceu com ele. Agora a doença precisa estar localizada, depende do tipo histológico, né? E também da localização da neoplasia, né? De não estar nem com metástase, nem estar, né, invadindo órgãos próximos. A sorte realmente que ocorreu com ele foi realmente, estava localizado, foi feito até, realizado, eu assisti a cirurgia, foi feita até uma catagem de gânglios e realmente não tinha nenhum infartado. Então, demonstrou... Teve sorte, foi no início. Foi muita sorte. Ele pegou a doença no início. Porque já tem 10 anos e ele é aquela história regressiva que vai contando, né? Sobre vida de 1, de 2, de 3 e coisa que o vale. É uma doença ingrata, Luiz, porque geralmente câncer de pulmão é raro a gente encontrar, dar o diagnóstico do paciente no estágio inicial. Geralmente ele cresce silenciosamente e quando vai dar um sinal a doença já está avançada. É difícil porque é difícil o paciente, o tabagista tem medo de ir para o médico, entendeu? Justamente por isso, né, de se achar alguma coisa. Então ele prefere ficar quieto na dele. E quando vai ao médico é porque já está sentindo alguma coisa. Quando já está sentindo alguma coisa, a doença já está avançada. Agora, nesse nosso final de bate-papo, teria algum aconselhamento e também algum aconselhamento preventivo que você poderia dar aos nossos telespectadores pela sua experiência? Bem, o que eu diria é, quem fuma, pare de fumar, pela sua saúde e pela saúde do planeta, né? Além disso, quem não começou, não comece a fumar, né? Por causa do vício. No início é porque é bonito, né? Depois vira vício e é difícil de tirar. Muito obrigado. E você acha, por exemplo, que dentro, digamos, dessas coisas todas, a pessoa não deve se acomodar quando tem alguma doença que seja permanente e que fique guardando, ele deve procurar o profissional para descobrir a causa de tudo isso. Né? Quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo no início encontrar uma patologia, mais fácil de tratar. Pois bem. Eu tenho a impressão que todos os nossos telespectadores perceberam que, primeiro, havendo a necessidade de alguma coisa, aliás, você falou de um ponto interessante, que ao entrevistar um colega nosso da área principalmente de rinolaringologia, essa história do fumo e a incidência de câncer
na laringe, boca, nessa laringe, parte, traqueia toda. né? Né? Exatamente. Né? Então é uma coisa que ocorre pelo o hábito de fumar. Isso já está comprovado. Com certeza. Tá. Então eu queria lhe dizer dessa minha satisfação de tê-lo aqui e que dessas suas explicações sobre o seu dia a dia, no consultório, no hospital e todo esse processo, eu tenho a impressão, e a sua recomendação, que foi muito importante para os nossos telespectadores, e eu quero lhe agradecer, viu? Um grande abraço para você. Muito obrigado, prazer foi meu, Luiz.